Fala povo, Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais do terceiro ano do IFMG Betim. Tinha falado da última vez sobre o momento de uma força e surgiram dúvidas que eu achei interessante a gente rever alguns conceitos, né? Primeira coisa, né? Eu vou pegar um corpo qualquer, vamos imaginar uma chapa de aço, por exemplo, né? Que eu vou segurar essa chapa num ponto, chamo esse ponto de ponto zero. Vou exercer uma força e a tendência dessa chapa é girar. Então, a gente já sabe que momento de uma força, a definição dela é força vezes distância. Qual distância? Então, eu vou colocar aqui uma linha de alinhamento ao vetor força. Eu poderia ter várias distâncias. Só que se é um movimento circular, a tendência natural é ele girar como se fosse uma circunferência, descrevendo uma circunferência. Então, a menor distância que eu vou ter aí é o próprio raio. E ele vai ser ortogonal, né? Vai ser perpendicular a essa aplicação de força. Então, aí nasce a definição. Vamos imaginar algumas questões práticas. A primeira delas, vamos imaginar aqui uma porta. Aqui eu tenho uma porta vista de cima, né? Vista superior da porta. Aqui eu tenho a dobradiça dela. A gente já está acostumado, né, a saber que eu vou aplicar força na extremidade oposta. Por que eu faço isso? Porque vai ser a maior distância. Sendo o momento, né, a tendência de fazer esse corpo girar, força vezes distância, quanto maior a distância, maior o momento. Nesse caso aqui está girando no sentido horário, sentido dos ponteiros do relógio. Então eu defino, né, o momento da força é força vezes distância. Se eu colocar uma força intermediária, a mesma intensidade, né, o mesmo valor aqui de força que eu coloquei na extremidade, eu vou colocar mais próximo à dobradiça. Eu vou ter a mesma tendência de momento, mas como o momento é força vezes distância, distância menor, momento menor, para as forças iguais. Então vocês vão perceber que eu vou ter uma maior dificuldade de fazer essa porta girar. E a tendência natural nossa vai ser aumentar a intensidade da força para manter o mesmo momento. Na convenção de sinais, eu falo que todos os momentos, né, no sentido horário, são positivos. Então, esses dois momentos eu chamo de positivos. Outro exemplo, aqui mais próximo da área da mecânica, eu tenho aqui a cabeça de um parafuso sextavado, uma porca, né? E eu quero fazê-la girar. Então, venho com uma chave de boca, né? Aqui também eu vou ter uma força na extremidade. Essa força vai tender a gerar um momento no sentido aqui contrário ao ponteiro dos relógios, né, anti-horário, que vai ser definido por força vezes distância. Se eu colocar uma força em outro ponto, vai surgir aqui esse D' e o momento vai ser a força vezes D'. Isso aqui explica porque o correto de eu usar uma ferramenta é aplicar essa força o mais distante possível do ponto de giro. Novamente, né, usando a convenção de sinais, esses dois momentos eu falo que são anti-horários. Aqui eu tenho um GIF animado só demonstrando isso. Né? Eu tenho aqui, no primeiro momento, o torque no sentido horário. Aqui no sentido anti-horário, o torque é negativo. No sentido horário, o torque é positivo, maior do que zero. Pegando aqui, né, o teorema de Varignon, a gente viu isso também, né, no encontro passado. É um teorema que fala o seguinte: se eu tenho uma força aplicada num corpo qualquer, o momento que vai gerar em relação ao apoio vai ser essa força vezes a distância, ortogonal, 90 graus. Agora, se eu decompor essa força, eu vou ter aqui uma projeção vertical vezes a distância a 90 graus, vou ter uma força horizontal com a distância a 90 graus também em relação a esse ponto.
Esse teorema me fala o quê? Que se eu fizer o somatório desses momentos, eles têm que dar iguais, ou seja, o momento causado pela força principal é igual à soma dos momentos parciais. Bom, como é que eu vou aplicar isso? Vou pegar um exercício diferente um pouco do que a gente fez em sala. Aqui eu tenho duas polias, tá? O exercício basicamente é o mesmo, mas em vez de ter uma polia só, eu tenho duas. Aqui no enunciado eu não coloquei as distâncias nem os valores de forças, né? Eu vou colocar isso no diagrama de corpo livre. Então eu tenho uma força de 1.200 newtons e de 1.500 newtons, né? Coloquei aqui em kilonewton. Como essas forças são verticais para baixo, as reações serão verticais para cima. E aqui as distâncias, eu vou precisar de todas essas informações para poder calcular RA e RB, calcular as reações. Nesse exercício nosso, eu vou fazer só por momento, só para a gente treinar momento, ok? Então, somatório dos momentos em relação ao ponto B primeiro. Então, pelo teorema de Varignoni, eu posso escolher esse ponto e fazer a soma de todos os momentos. Ao escolher um determinado ponto e fazendo esse somatório, eu vou igualar a zero, ou seja, todos os momentos somados têm que dar zero. Aqui minha convenção de sinais, tá? Forças verticais para cima, horizontais para a direita e momentos no sentido horário são positivos. Então, vou imaginar que eu estou segurando ali no ponto B. E eu vou imaginar o que vai acontecer com as outras forças. Ou seja, a força RA tende a girar essa barra no sentido horário, ponteiros do relógio. A força de 1,2 tende a girar no sentido anti-horário. E a mesma coisa acontece com a força de 1.500. Então, como é que vai ficar? RA vezes 300, a distância toda até chegar em RB. 1,2 vezes 200, a soma aqui, né? Desses dois afastamentos. E 1,5 vezes 120. O resto é conta, né? Os sinais, antes disso, antes das contas, né? RA vezes 300, ele é positivo pelo momento, tá? Não pelo sentido da força. A gente já vê que no somatório dos momentos em relação ao ponto A, isso vai inverter. Então, esse momento é positivo, esses dois momentos são negativos. Passando os negativos para o outro lado, ficam positivos. O 300 estava multiplicando, passou dividindo, eu achei que o RA vale 1,4 kN. Se eu fizer agora o mesmo cálculo para os momentos no ponto A, sinal, a convenção de sinais mantém a mesma, né? Então aqui eu vou ter o quê? Estou fixando no ponto A e eu vou observar o que está acontecendo com as demais forças. RA, aqui fica interessante, porque RA é uma força vertical para cima, enquanto força ela é positiva, mas ela gera um momento no sentido anti-horário, que pela nossa convenção é negativo. Já a força 1,2 e 1,5 tendem a gerar esse carregamento no sentido horário, então são positivos. Isso vai me gerar a equação principal, né? Menos RB vezes 300, a distância total, mais 1,2 vezes 100, mais 1,5 vezes 180, né? 80 mais 100. Aqui esse sinal positivo, quando eu passo para o outro lado, fica negativo, multiplico tudo por menos 1. RB 390 por 300 dá 1,3 kN. 1,3 mais 1,4 de RA dá exatamente a soma 2,7. Ok? Então é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.